Começando a aula agora sem muito papo, falamos hoje nessa manhã do conflito de palestinos com os judeus, falamos de comércio, né, de empreendedorismo aqui nos bastidores, mas hoje agora vamos retomar a aula. Hoje agora nessa segunda aula temos Monique, sim, ela voltou para ficar Monique, Maria Clara Ramos, Eduardo, Victor, Osana Marina e Eduardo Abrantes, né, a nossa futura empresária. Pois bem, gosto, só estou sentindo falta de Ana Bárbara, que também tem colocações pertinentes, o meu xará André, né? E outros vão chegar, daqui a pouco estão chegando, acho que eles não viram que eu postei na segunda aula o link, mas eu deixei um aviso na primeira aula também. Então, galera, vamos dar sequência onde nós paramos. Vou compartilhar e a gente vai finalizar, se Deus quiser, né? Toda essa questão desse conflito. Se vocês não compreenderem, levanta a mão, né, que a gente vai tentar solucionar essas dúvidas de vocês. Porque esse assunto é um assunto que sempre ele é tocado, né, nas provas. E esse conflito, às vezes, as pessoas não conseguem, né, ter uma visão maior desse conflito, como eu falo, de palestinos árabes contra judeus. Então, vejam só, aqui já falamos da conferência. Moni, você chegou agora, eu já disponibilizei a aula, está lá na nossa sala, no Mundi, né? Ou Professos, eu prefiro chamar de Mundi, mas... Pois bem, então, como o Vitor falou, né, falou muito bem, povos beligerantes são povos que estão, né, em constante conflito, quando eu me refiro, né, aos palestinos e aos judeus. Pois bem, agora começa a nossa história. Em 1993, já no século XX, vai ter uma conferência de Oslo. Vejam que nessa conferência de Oslo, né, nós temos o representante dos árabes, dos palestinos e dos judeus. E aqui eu tenho, né, o presidente norte-americano do período, né? Pois bem, e o que dizia essa conferência? Como eu falei, já mostrei, mas tem que falar, né? Representante de árabes e judeus, intermediado pela ONU e pelo presidente dos Estados Unidos, fazendo um possível acordo, né? Um acordo de dizer, vamos viver no mesmo território, vamos, né, tentar essa pacificação. A Autoridade Nacional da Palestina, a ANP, olha só, ela começa a ANP, mas atualmente é conhecido hoje como Al-Fatah. Al-Fatah, que Israel retiraria os assentamentos da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Professor, eu não entendi isso. Monique, você que está chegando aqui agora, nós vimos que através da declaração, né, de Balfour, né, que a Inglaterra, que depois que venceu, né, os turcos otomanos, que toda aquela região onde está a Palestina, a Cisjordânia, o território de Israel, estava com os árabes. Então, a partir do momento que a Inglaterra vence, ela vai doar, ela vai permitir que os judeus tenham uma certa simpatia entre, né, os ingleses e os judeus, vai fazer o regresso da população árabe, né, para a Terra Prometida. Então, vejam só, sendo assim, mas lá já estavam vivendo os palestinos, os árabes, vai ter esse confronto. Pois bem, e o que vai acontecer? Tanta essa divisão vai acirrar, ou seja, os palestinos vão ficar acuados, porque os judeus vão começar a se expandir e vai oprimir esse povo palestino, como eu falei para vocês, que vão começar a se refugiar e pedir apoio aos países vizinhos que tem a religião muçulmana, ou islâmica, melhor dizendo. Pois bem, então eles vão ficar ali naqueles assentamentos, né, na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que mais tarde irá fundar o Estado palestino, convivendo lado a lado com Israel. Então, gente, esses assentamentos, é muito importante você ter essa visão, você compreender o que seriam esses assentamentos. Então, vejam comigo, temos de um lado o líder da ANP, Yasser Arafat, né, que está aqui, com turbante, né, e está aqui do meu lado aqui agora para vocês. Então, ele é o representante legal, na época, no período, dos palestinos. Então, vejam, árabes versus judeus
versus forças internacionais. Porque vocês verão que os árabes não vão gostar nada disso, dessa divisão. Ou melhor dizendo, vai se formar uma guerrilha que não vai simpatizar com toda essa história que está acontecendo aqui. Então, movimento sionista defende o nacionalismo judaico de Israel. Isso eu quero que vocês entendam. Gente, por mais que lá vivam vários judeus, nem todos os judeus defendem esse movimento sionista. Tem alguns judeus que querem, sim, não estou importando que o Estado palestino, né, se torne independente, beleza? Mas tem uma outra parte que não quer também. Vejam só, em 1967, o exército israelita tomou ocupação das regiões remotas, inclusive das regiões que viviam os palestinos. É por isso que aí vão oprimir a Guerra dos 6 Dias. Então, vejam, esse conflito é muito importante. Então, cada vez mais, os palestinos, ou melhor dizendo, os árabes que viviam nessa região, eles vão ficar mais oprimidos. E ninguém gosta de viver em opressão. Então, vejam, notem que o povo palestino está refugiado no próprio território de Israel. Então, eles vão ficar cada vez mais ali, ó, amontoados, e que vão ser chamados de assentamentos. Vejam só, aonde, professor? Aqui, ó, aonde temos a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Beleza? Então, vejam só, tecnologia. Eu falei, Monique hoje vem para a aula, né? Vou fazer todo assim tecnológico, porque Monique aprende mais, como os demais alunos do terceiro ano. Estou puxando o saco de Monique um pouquinho aqui hoje, porque eu senti falta dela na primeira aula. Então, vejam só. Então, vai acontecer esses conflitos. Beleza? Por quê? Então, porque a população palestina vai ficar oprimida e cada vez mais reservada. Ou seja, nesse território. É como aconteceu, vocês lembram, né? Lá na África do Sul, né? Onde aconteciam aquelas questões que eles, por territórios, colocavam, né? Os negros, depois, né? Os não negros, e divididos por territórios. Então, eles vão ficar oprimidos. Então, vejam só. Compare os mapas, galera. 1946. Olha como era a Palestina. Israel de branco, Palestina de verde. 1947, olha como está sendo, já está tendo um avanço dos judeus, Israel. Olha 1967 como está, e vejam em 2000 o mapa como está. Estão compreendendo como eles estão ficando oprimidos, os palestinos? Sim. Sim. Só Osana? Tô entendendo, sim. Tá entendendo? Também. E Eduarda, me diga uma coisa, Eduarda, imagine só, aqui Eduarda não ia conseguir fazer boas vendas, né? Só para os judeus, porque para os muçulmanos eles não, os xiitas, Ave Maria, eles não iam querer comprar nada na mão de Duda, porque as mulheres dos xiitas usam a burca, né? Então aí ela não ia conseguir vender muita coisa não. Mas vamos lá. Pois bem, preste atenção. Aqui são os assentamentos, galera. Vejam, todo esse território aqui, estão vendo o mouse? Estão vendo? Aqui esse assentamento, ó. Todo esse território aqui são palestinos e em volta judeus. Então vejam, eles estão excluídos, ó, excluídos. Eles estão vivendo oprimidos. E isso não é bom. Ah, professor, eu posso fazer uma relação? Pode. Como assim? Na nossa sociedade, nós vemos, né, que a sociedade, as pessoas que têm um poder aquisitivo vivem nos melhores bairros da nossa cidade. Isso é mentira ou é verdade? É verdade. Verdade. E as pessoas com menor poder aquisitivo, eles vivem na periferia, né? Eles vivem em zonas que não são tão legais também. Então, vejam, há uma questão de uma separação. Então, vejam aqui, né,
no território de Israel, vejam que o povo palestino eles estão vivendo em assentamentos, eles estão fechados, fechados, enclausurados, enquanto, né, os judeus vivem pelo todo o território. Então, me diga uma coisa, Monique, você acha que essa situação aqui, essa situação onde nós vemos um conflito entre árabes palestinos contra os judeus, né, que são o povo de Israel, nessa situação, qual seria a solução, Monique, na sua visão, para acabar com essa relação de ódio que existe em Israel? Qual seria, na sua visão? Pode falar, Monique. Fazer uma divisão. Uma divisão. Beleza. Mas então, uma divisão, só divisão? Porque é que você não assistiu a primeira aula. Foi feita a divisão, mas essa divisão foi feita aonde os ingleses, juntamente com os americanos, deram para Israel, para os judeus, as terras mais produtivas, e as terras não produtivas ficaram para os palestinos. Essa divisão, ao seu ver, é coerente ou não? Não. Não. Então, me diga uma coisa. Hoje, né, nós vemos que, assim, atualmente, a religião que ainda tem maiores adeptos é a cristã, depois vem a islâmica, os muçulmanos, né? Pois bem, e falam que a Terceira Guerra Mundial pode ser um conflito religioso. Então, se nós formos ver nesse território, onde é o território de Israel, onde se encontram os palestinos e os judeus, é um conflito político, territorial e religioso. Concordam comigo? A maioria, né, dos conflitos Exatamente. são motivados por isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, se a gente não consegue, né, visualizar isso, para o que nós temos que respeitar a cultura do outro, a religião do outro, porque é muito comum vocês verem jornais aí, exemplo, né? Muçulmanos explodem e tal, tal, tal. Tem que tomar cuidado para não confundir, né, terrorista com muçulmano. E também nós já vimos também, né, que de repente um cara entrou numa mesquita e saiu atirando, que são os templos dos muçulmanos, e também conflitos entre judeus contra muçulmanos, muçulmanos contra judeus. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque é o seguinte, como eu falei na aula passada, os terroristas, eles entram na religião muçulmana para se confundir e promover os atentados. Mas não é coerente. Por quê, professor? Porque no Corão, ou no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, não está dizendo para eles saírem matando os irmãos. Não. Ele está dizendo, se sua religião for ameaçada, defenda com unhas e dentes. E também na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, não diz isso. E também na Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, não está dizendo, está falando, amai-vos uns aos outros como Deus do amor, etc. Então, não tem. Então, assim, eu não posso confundir terrorismo, né, com pessoas. Agora, o seguinte, se a minha doutrina não respeita a doutrina do outro, pode gerar um conflito também, porque pode ameaçar o conflito do outro. Então, galera, se ligue. Aqui é onde estava acontecendo. Olha, André Nicolas chegando. Bem-vindo, André Xará. Falei de você no início da aula. Pois bem, onde está tendo esse conflito é uma região em constante guerra. Então, vejam, vai chamar a atenção até dele, sim, dele, né? O Sete Pele. Ou seja, é sério, mestre. Perto deles você é um santo. Então, ou seja, é uma zona extremamente conflitante. E, galera, se não chegar a um denominador comum, a uma questão plausível, é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Beleza? Então, vamos lá. Hamas. Então, o Hamas, galera, o Hamas é considerado uma organização islâmica nos territórios palestinos da atualidade. E o Hamas ele não aceita essa divisão, ele não aceita o acordo que foi feito. Porque, para eles, os palestinos estavam vivendo ali e agora, como essa história? Vai vir os judeus para viver aqui? Ele não aceita isso.
Então, vejam só, olha o bonequinho aí em desespero. Criado em 87, esse grupo islâmico não reconheceu o Estado judeu. E os caras estão armados de unhas e dentes. E, assim, tem vários filmes, tem vários, né, livros que remetem a essa situação. E vocês podem assistir, assim, se vocês quiserem. E, assim, e fala muito bem esse conflito de judeus contra os árabes, né? Então, vejam só, aqui eu botei nesse boneco, né, do desenho animado, que é o malvado favorito, o Hamas não quer respeitar esse acordo. Então, para eles, velho, eles não querem saber dos judeus. Eles falam que aquele território é palestino e já foi. Então, vejam só, importante. A ANP, que nós vimos, né, no começo, que vai se transformar em Al-Fatah, ela quer a divisão dos dois estados de uma maneira pacífica. A ANP ela não quer uma coisa assim, por isso que tínhamos um representante. A Al-Fatah quer uma medida mais pacífica também para o conflito. Então, seja, enquanto eu tenho a ANP e a Al-Fatah querendo negociar, querendo chegar a um denominador, né, comum, eu tenho o Hamas que não aceita o Estado de Israel. Então, velho, o Hamas é um grupo de guerrilha, são guerrilheiros, os caras estão armados, não aceitam, estão constantemente em conflito contra os judeus e não tem um momento de mediação, porque os caras não aceitam. Então, não aceitam o Estado de Israel, e ponto. Então, vejam só, isso é importante, se tornou um partido político. Então, galera, presta atenção, esse grupo de guerrilha Hamas, que lutou, né, através de guerras, de conflitos contra os judeus, ele vai se tornar, para os palestinos, o principal partido político. Então, vejam, além da força no conflito, politicamente eles vão ser muito fortes. Então, a partir do momento que está na política e domina essa política, eles vão ter vários adeptos. Várias pessoas vão estar dentro, né, do Hamas, que politicamente eles estão defendendo o território palestino. Vocês estão me entendendo? É a mesma coisa. A partir dessa legenda política, vários adeptos, perante a lei, eles vão agir. Por mais que ele tenha, né, tenha também esse outro lado, essa outra questão de usar o armamento, de usar a guerra, lavar os chãos de sangue contra os judeus. Então, vejam, mas ele se torna uma chave muito importante. Ele tem um domínio importante agora, além da guerrilha, né, da resistência, de não aceitar Israel, ele se torna um partido muito forte político, né, e domina politicamente a faixa de Gaza. Pesquise sobre a Guerra dos 6 Dias e faça alguns apontamentos importantes no seu caderno de história. Essa é uma dica que eu faço. Porque, gente, é importante vocês compreenderem e colocarem, além depois que vocês viram essa aula, anotarem, observação. O conflito, ou melhor dizendo, a Guerra dos 6 Dias foi um conflito entre tal, tal e tal. Vejam, percebam, porque tudo isso vai ajudar vocês quando se depararem com a prova do Enem. Beleza? Professor, pode cair? Pode cair, sim. Beleza? Então, vejam, ficou a minha dica. Então, até a próxima aula. Amanhã eu tenho novidades para vocês. Quero a participação geral da galera. Moni, quero você no primeiro horário. Amanhã temos 2 horários, são os 2 últimos horários. Então, não tem desculpa, hein? Chama a galera geral, que temos novidades. E vai ser a nossa última aula antes do recesso. Beleza? Quero que vocês se divirtam, que vocês descansem, né? Mas não esqueçam de sempre estar dando uma olhadinha, vamos olhar nisso, vamos olhar outra coisa, anotar, porque é importante, porque ainda não se sabe se está mais para sim que aconteça do que para não, mas ninguém sabe dizer. E eu volto a dizer, agora é a oportunidade para você que se dedicar mais um pouquinho para os assuntos que estão mais pertinentes para o Enem,
se dar bem na prova, porque tem muita gente que está, né, ainda, pandemia, mas, gente, o mundo continua. Beleza? Então, galera, nos vemos amanhã nas 2 aulas e eu tenho novidades para vocês. Então, até amanhã. Bom resto de quarta-feira para vocês e nos vemos amanhã. Fui! Alguma Tchau, dúvida? professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Moisés, ó você, hein? Ô, é Moisés? Não, foi André Nicolas, né? Valeu. Ou foi Eduardo?